No seu evangelho, João trata de alguns assuntos várias vezes. Isso é, trata de maneira recorrente. O título da lição de hoje é Temas Recorrentes: a fé e a incredulidade. Esse era um tema tratado por João várias vezes, tratados de maneira recorrente. O evangelho de João apresenta a humanidade dividida em dois grandes grupos. Somente dois grandes grupos. Não há um terceiro grupo. Sabe, irmãos, a nossa escolha com relação ao Senhor Jesus, com relação a obedecer a Deus, ela só tem duas possibilidades. Ou nós estamos obedecendo a Deus, aceitamos o Senhor Jesus, somos amigos de Deus, ou não o aceitamos, não somos amigos de Deus, pelo contrário, somos inimigos. O primeiro grupo são os que creem em Jesus e o aceitam como o Messias e o Salvador. Nesse grupo estavam os discípulos, estava Nicodemos, estava a samaritana, estava o cego de nascença. O segundo grupo são aqueles que não aceitaram ao Senhor Jesus, que tiveram a oportunidade de aceitar o Senhor Jesus e não o aceitaram. Ali se encontravam os fariseus, os sacerdotes, alguns que presenciaram os milagres e que não creram no autor dos milagres. Ali também estava Judas. Portanto, esse tema, irmãos, fé e incredulidade, é um tema tratado por João várias vezes. Nós vamos ver três grupos de versos que tratam sobre isso. O primeiro é João 3, 16 a 21. O verso João 3, 16 eu considero o verso áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, todo aquele que nele crê. Aí aparece então o verbo crer. Crer no Senhor Jesus para ter a vida eterna. Crer no Filho unigênito do Pai. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vou ler agora o verso 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Veja, irmão, João usa o verbo crer. Ele não usa a palavra crença ou a palavra fé. Ele usa o verbo. Por que ele usa o verbo? Porque o verbo, irmãos, implica numa ação. Crer no Senhor Jesus é uma atitude ativa. Não é uma coisa passiva. Não é um substantivo, mas é um verbo. Ações do que crer. Veja, vou ler ainda do verso 19 agora até o verso 21. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas por Deus. Se achegar à luz, estar próximo do Senhor Jesus, crer no Senhor Jesus. Veja um parágrafo da nossa lição. Esse verbo é um tema muito importante para João, o verbo crer. O fato de o Evangelho usar apenas o verbo em vez do substantivo parece indicar um aspecto bastante ativo de se tornar cristão. Se alguém que crê em Jesus, ser alguém que crê em Jesus é algo que o fazemos, e isso se expressa na maneira de viver, não apenas em um conjunto de crenças. Sabe, irmãos, quando somos crentes, nós devemos mostrar que somos crentes. Nós não devemos simplesmente declarar que somos crentes, mostrar nossa certidão de batismo. Não, nós devemos viver como crentes, atuar como os crentes, para que os outros vejam a diferença que há em cada um de nós, a diferença que há em ser crente. Esse mesmo assunto de crer ou não crer, da fé ou da incredulidade, se manifestou com o discurso, com a conversa de Jesus com o cego, aquele cego de nascença que ele curou. Você vê lá em João, capítulo 9, dos versos 35 a 41. Jesus perguntou para o cego, depois que foi curado, quando o encontrou: crês tu no Filho do Homem? A pergunta de Jesus ao cego tinha a ver com crença. Você crê no Filho do Homem?
E ele disse assim: quem é, Senhor, para que nele creia? E Jesus falou assim: já tens visto, é o que te fala agora. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Quando ele viu Jesus, quando ele conheceu Jesus, ele disse imediatamente: eu creio, e o adorou. Jesus veio trazer a cura para aquele cego, para que ele visse as coisas, para que ele visse o mundo. Mas Jesus trouxe a ele mais uma cura espiritual. Jesus veio trazer luz espiritual para os cegos. Outro tema, outra citação da incredulidade é a que está em João 12, dos versos 36 a 46. João está se referindo a uma profecia de Isaías. Verso 36. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e retirou-se. Vocês devem crer na luz, vejam o que Jesus falou. Enquanto vocês estão na luz, creiam na luz. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Sabe, irmãos, milagre não faz ninguém crer. O que faz crer é ter a fé no Senhor Jesus. O que faz crer é entender que o Senhor Jesus quer a nossa salvação. Não creram nele, conforme o verso 38, agora, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: o Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías ainda disse: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Veja, aqueles homens viam os milagres do Senhor Jesus, os escribas, os fariseus, os sacerdotes, mas tinham o coração endurecido. Endurecido por causa das tradições religiosas, endurecidos por causa do seu orgulho religioso. E dessa forma, não criam no Senhor Jesus. Isso diz Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Isaías falou acerca do Senhor Jesus. Mas veja o verso 42, que é importante. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessaram para não serem expulsos das sinagogas. Veja, irmãos, alguns aqui, o evangelista João está falando, creram. Algumas autoridades creram no Senhor Jesus Cristo, mas não podiam declarar. Não podiam declarar, porque se os declarassem, eles seriam expulsos da sinagoga pelos fariseus. Eles seriam excomungados se falassem que estavam crendo no Senhor Jesus Cristo. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Sim, para não ser expulso da sinagoga, para não ficar numa situação delicada socialmente e também religiosamente diante da igreja, não aceitavam o Senhor Jesus. Veja agora o resumo do ensino de Jesus, verso 44. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou. Quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. O Senhor Jesus estava dizendo: quem cresce nele, estava demonstrando crença no Senhor Deus, no Deus Pai. E mais ainda agora, Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo, eu vim como a luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus veio, irmãos, para nos iluminar espiritualmente. Jesus veio para nos tirar das trevas espirituais, para nos tirar das trevas do pecado, mas para nos colocar na luz. Veja só, então, esses grupos, conforme a nossa lição explica. Os crentes. Em João, a principal diferença entre os dois grupos é a forma como se relacionam com Jesus. Os crentes, ou os que passaram a crer, têm uma abertura para com Jesus mesmo quando ele os confronta ou repreende. Eles vão a Cristo e não fogem. Jesus é a luz que brilha sobre eles. Pela fé, crendo, tornam-se filhos de Deus. Quando é que você crê em Jesus? Só quando ele fala de amor? Só quando ele fala de perdão?
E quando ele fala de justiça, e quando ele fala que você precisa mudar determinadas atitudes, você ainda continua crendo no Senhor Jesus? Isso é para pensarmos, irmãos. Devemos crer no Senhor Jesus de maneira integral. Quando as coisas estão bem, quando estamos bem espiritualmente, e crer também quando as coisas não estão exatamente de acordo com a vontade de Deus, e aí somos repreendidos por Jesus, devemos continuar crendo nele. Veja o outro grupo. Os incrédulos, por outro lado, normalmente vão até Jesus para afrontá-lo. Eles são caracterizados por aqueles que amam as trevas e não a luz. Acham difícil aceitar as palavras de Jesus, ou veem quebrando antigas tradições, em vez de atender às expectativas humanas. Eles o julgam em vez de permitir que sua luz os avalie e julgue. Essa atitude, é claro, é vista inúmeras vezes nos líderes religiosos que, como guias espirituais da nação, deveriam ter sido os primeiros a aceitar a Jesus. Os líderes religiosos da nação, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, esses foram os primeiros a não aceitar ao Senhor Jesus, a não crer no Senhor Jesus, a confrontá-lo, a criticá-lo e, por fim, a matá-lo, levá-lo à morte. Crer não é uma declaração. Crer não é um discurso. Não é uma fórmula escrita. Crer é atitude. Veja as advertências do Senhor Jesus no Sermão do Monte, Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então vos direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja, irmãos, estavam na igreja, estavam praticando coisas, estavam profetizando, estavam pregando, estavam expelindo demônios, mas não estavam fazendo a vontade de Deus no coração. Crer é fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus, irmãos? Primeiramente, amor a Deus. Amar a Deus, ter temor, lealdade, obediência. Obediência ao Senhor Deus, o Criador de todas as coisas. Obediência ao Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor. Mais ainda, fazer a vontade de Deus é amar ao próximo. Ter empatia, perdão, solidariedade, compaixão. Isso é ser crente ativo. Nós não devemos ser crentes de discurso. Nós não devemos ser crentes de uma profissão de fé, simplesmente. Nós devemos ser crentes de prática de fé, de prática religiosa, de prática de amor a Deus e amor ao próximo. Que Deus nos abençoe, que sejamos esses crentes de verbo, do verbo crer, não do substantivo crença, mas do verbo atuando, agindo. Uma atuação constante, uma atuação direta, que as pessoas vejam, este aí é um crente, este é um filho do Senhor Jesus.